Hoje é segunda-feira, ela sempre trazendo polêmicas pra gente, doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, nossa colunista. Hoje falando sobre a situação do Google. O Google informou, gente, que a partir de maio vai proibir a veiculação de anúncios políticos para as eleições municipais deste ano em suas plataformas. Decisão foi tomada devido à nova resolução do TSE sobre publicidade de candidatos e partidos, que foi considerada muito abrangente pela empresa. A mudança será feita nas regras de conteúdo político do Google Ads, ferramenta em que anunciantes podem pagar para impulsionar conteúdos em serviços da empresa, como, por exemplo, o YouTube e o Busca. Na avaliação do Google, é uma dificuldade técnica para cumprir essa resolução. Quem explica tudo pra gente é ela, doutora Luciana Nepomuceno. Lu, bom dia pra você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia pra nossa audiência. Confesso que eu queria falar sobre shows. Nossa animação, daqueles que têm 30 a mais, de ir aos shows. Mas vamos falar de política. A eleição tá aí batendo as nossas portas. E sempre polêmico o tema que a gente traz aqui na coluna da Lu. A gente começa então falando sobre isso. Lu, o que é essa orientação? Vamos começar explicando o que o TSE está orientando, o que foi essa mudança, segundo o Google aí, muito abrangente. Vamos lá. Fevereiro deste ano, o TSE aprovou uma série de resoluções que irão orientar os partidos, as federações, coligações, candidatos, candidatas sobre o próximo pleito eleitoral, os procedimentos que serão observados no próximo pleito eleitoral. E uma dessas resoluções é a de número 23732, que altera uma resolução do ano de 2019, dispondo sobre a propaganda eleitoral. É sobre essa resolução que o Google falou: peraí, não tem condições de observar. Mas nós temos que chamar a atenção que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a legislação eleitoral, João, ela vem sendo alterada de forma drástica no que tange a propaganda eleitoral. Primeiro, diminuindo o tempo de propaganda. Hoje, campanha é possível somente a partir do dia 15 de agosto, tendo duração de 45 dias. Então, quando a gente fala de propaganda, a partir somente do dia 16 de agosto. E segundo, também reduzindo as formas de realização dessa propaganda. Isso, para mim, afeta de forma frontal o nosso processo democrático. Porque a gente precisa saber quem são os nossos candidatos, quais as propostas dos nossos candidatos e candidatas. Se eu limito as formas de divulgação e o tempo dessa divulgação, quem, por último, é afetado é o eleitor. É o eleitor que não vai ter chance de discutir, de conhecer a fundo quem serão aqueles e aquelas que irão para a arena pública. Mas desde 2015, que nós tivemos essa reforma legislativa, com essa redução do tempo e das formas de propaganda, nós tivemos em contrapartida o chamado, a permissão da prática de certos atos no que a gente chama desse período pré-eleitoral ou período de pré-campanha. Então, nós sabemos que desde 2015, você pode vir aqui, por exemplo, e falar: sou pré-candidata, não sou não, tá, gente? É só um exemplo fictício. Sou pré-candidata nessas eleições municipais à Prefeitura de Belo Horizonte ou à Câmara Municipal, participar de entrevistas, igual que mesmo, nós temos várias entrevistas aqui na 98, participar de debates, encontros, expor minha posição pessoal sobre determinadas questões políticas, ou seja, uma série de atos que são permitidos nesse período. E, inclusive, eu posso fazer o quê? E pagar pelo impulsionamento. É aí que começa a entrar a queixa do Google com relação a esse impulsionamento. Então, o candidato, a candidata, o partido, eles podem pagar nesse período pré-eleitoral para impulsionar esses atos que são atos permitidos. Falo que são atos permitidos porque nós temos uma série de restrições. Você não pode, por exemplo, pedir voto, fazer o chamado pedido explícito de voto. Aí eu abro um parênteses aqui falando o seguinte, uma crítica à legislação. Sim. Eu não posso chegar aqui e falar: gente, votem em mim.
Mas eu posso, a partir do dia 15 de maio, por exemplo, fazer campanha de arrecadação. Aquele famoso crowdfunding. Peraí, gente. Ninguém vai chegar aqui falar, por favor, doem para a minha campanha, para a minha pré-campanha, que eu serei lá em agosto candidata para a Câmara Municipal, sendo que isso não traz em si um pedido implícito de votos. Fica parecendo que duvida da inteligência, né, do eleitor. Exatamente, ou seja, você vai me dar dinheirinho aqui, mas não é para nada não, só me dá o dinheiro. Claro que existe um pedido implícito de voto, na hora que eu tô pedindo dinheiro. Quem vai doar é porque você, doador, acredita na viabilidade daquele candidato ou candidata no qual você está investindo, ainda de forma antecipada. Então, são aquelas incoerências da nossa legislação. Não pode pedir voto. E a resolução traz de forma expressa o que a legislação a jurisprudência do TSE já entendia. Você não pode falar, não pode pedir voto. Então, a pessoa mais ou menos instruída sabe que ela não pode ir para a rede social e falar, vote em mim. Mas também você não pode usar do que o TSE chama de palavras mágicas. São palavras que não são expressas, vote em mim ou não vote nele, mas que induzem que você está pedindo apoio político, está pedindo voto. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar assim, Luciana Nepomuceno, tem invasão no estúdio aqui, tá? Gente, eu vou invadir o horário do futebol. Tudo bem. Você não pode chegar, por exemplo, eu falar assim, Luciana Nepomuceno, um ótimo nome para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por quê? Eu não estou pedindo voto, mas eu estou fazendo referência ao pleito, eu estou fazendo referência ao cargo que eu quero disputar. E isso o TSE entende que seria um pedido implícito, uma palavra mágica que implica, que torna aquela propaganda antecipada, propaganda ilícita. E uma outra regrinha do TSE é exatamente que você tenha a transparência nos gastos. Então, nesse período pré-eleitoral, você pode impulsionar, mas você tem uma série de regras que são impostas a esses provedores de aplicação. Por exemplo, eu vou ter ali que ter um repositório falando qual é o conteúdo, quem é que pagou por aquele conteúdo, os valores que foram investidos, os critérios de segmentação. Ou seja, eu quero impulsionar aqui essa minha propaganda. Por quanto tempo? Quais são os critérios que eu quero observar de segmentação para atingir aquele determinado grupo? Zona Sul, Centro-Sul. Então, você vai estipulando os critérios. E esses provedores de aplicação têm que também ter uma ferramenta que possibilite a busca rápida. Então, eu quero saber qual foi o valor investido. Tem que disponibilizar essa ferramenta. E isso, gente, não só para o ano das eleições. Durante todo o ano, óbvio, das eleições, seja no período de pré-campanha, na campanha, mas também nos anos não eleitorais. Então, você que trabalha com provedor de aplicação, que quer operar no Brasil impulsionando propaganda política eleitoral, tem que seguir as regras do TSE. É muito complicado isso, Luciano, porque realmente eu vejo que o Google está certo. Como é que você vai conseguir acompanhar todos esses dados, né? Claro que ele tem ali... A chance de dar ruim é enorme. Mas por quê? Olha um monte de candidato que tem, né, Carol? E esse impulsionamento, né, só para as pessoas, talvez alguém não saiba, impulsionamento seria para fazer sua cara aparecer mais vezes para a pessoa ali que tá vendo. Exatamente, já nicha. É aquilo ali. Eu quero, por exemplo, lançar hoje um livro. E eu quero que os meus alunos da PUC tenham... Chega essa propaganda até os meus alunos da faculdade. Eu vou nichar. Olha, eu quero nichar essa propaganda aqui para esse público determinado. Eu entendo que o Google possa ter dificuldade, até porque o TSE trouxe um prazo de 60 dias da resolução. A resolução é do dia 27 de fevereiro. Então, um prazo muito exíguo para se adaptar.
Porém, nós sabemos que tem condições sim. Sim. Porque quando você vai contratar um impulsionamento, você sabe, você já dá o valor, você já dá o período que você quer impulsionar. Hoje, você pega o seu celular e você quer impulsionar um post, uma foto da filhinha da Carol. Ela quer impulsionar. Ela sabe o período que ela vai impulsionar, quanto que ela quer investir e o público que ela quer alcançar. Então, é claro que esses provedores têm essas informações na mão. É só fazer uma adaptação e ter boa vontade. Porque nós que somos consumidores que queremos impulsionar, nós só sabemos o que a gente quer. O período que a gente quer, quanto que nós queremos gastar e o público que a gente quer atingir. Por que o provedor não vai ter essa informação na mão? Então, ele tem essa informação sim e tem que criar essa ferramenta de acesso. Porque o que a gente quer é transparência. Exatamente para evitar o quê? Processos como o do Moro. Vou dando um exemplo aqui do Moro. Que no período de pré-campanha gastou dinheiro, segundo a imputação da ação, um dinheiro excessivo e agora sofre processo na Justiça Eleitoral. Doutora Luciana Nepomuceno, a nossa colunista, toda segunda-feira com a gente aqui no Central 98, segunda edição, sempre trazendo temas polêmicos aqui, mas muitos esclarecimentos também. Lu, obrigada demais por mais uma participação. Carol, obrigada, João, e obrigada pela audiência. Instagram, @Luciana Nepomuceno, você continua seguindo ela, acompanhando tudo por lá. Na segunda-feira que vem, ela tá de volta com a gente aqui na segunda edição do Central 98.